se agora o computador consegue ver o que tem numa imagem, ele vai dar os diagnósticos, a gente não precisa mais de médico para fazer isso, né? E isso gerou um medo em mim. Eu confesso que depois do que eu te falei lá, que deu errado o mestrado, deu errado a residência, que eu desisti. Aí quando eu me encontrei, agora eu achei um negócio que eu gosto pra caramba de fazer, aí eu vou perder meu emprego pra esse negócio, entendeu? Esse foi, inclusive, um dos motivadores para eu estudar mais. E aí eu quis testar eu mesmo, sabe? Como eu gostava de programar, eu falei assim, cara, eu quero aprender a criar esses algoritmos e ver eu mesmo se isso funciona igual estão falando que funciona. Bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast. Meu nome é Cauê Gasparotto, sou médico formado aqui pela Universidade de São Paulo, se você não me conhece ainda, me especializando na área de educação médica, focado em ensinar outros profissionais dessa área e estudantes que têm interesse por esses assuntos, um pouquinho sobre inovação, negócios e empreendedorismo aplicados ao contexto da saúde. Esse podcast tem por intuito trazer pessoas que já atingiram resultados significativos dentro das suas carreiras na área da saúde e profissionais médicos que atingiram aí algum sucesso dentro da sua trajetória como médicos, executivos ou mesmo empreendedores no setor de saúde. Queria agradecer, antes de começar o episódio de hoje, os nossos apoiadores e patrocinadores aqui do podcast, a editora Manoli, que ofereceu esse espaço aqui para a gente gravar hoje. Se você não conhece, é uma editora que é especializada na área da saúde, tem muitos dos livros e publicações que são produzidos aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Alguns deles aqui atrás, né? Se você já está familiarizado, acredito que já conheça um pouco do trabalho que eles têm feito. Se você não conhece, vale a pena depois entrar no site e dar uma olhadinha em todos os materiais mais recentes que eles têm aí para profissionais e acadêmicos da área da saúde. Então, no episódio de hoje eu trouxe um convidado especial aqui, uma referência na área de inteligência artificial aqui no Brasil e, de certa forma, no mundo também. Tem publicado muitos artigos e tem atuado aí, inclusive em algumas comissões internacionais, que eu dei uma olhadinha também, né? E hoje ele é diretor de ensino, pesquisa e inovação na DASA, professor na área de radiologia na Unifesp, radiologista de formação. E então vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, o Dr. Felipe Kitamura. Obrigado, Felipe, por aceitar o convite. É um prazer ter você aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Prazer enorme estar aqui conversando contigo. Bom, vamos bater um papinho hoje então sobre inovação, sobre inteligência artificial. E claro, antes de tudo, acho que uma das coisas que eu mais gosto de falar aqui no meu no canal e aqui no podcast é sobre as decisões de carreira que a gente tem que tomar, né? Como médicos, enfim. Muitas vezes a gente acaba entrando em alguns momentos ali de decisão que são difíceis da gente tomar. E eu queria explorar um pouquinho isso com você aqui, Felipe, aproveitando que você já teve um caminho também diferente, né, na área da saúde. Queria começar puxando por que você escolheu medicina, assim, como carreira. Se teve alguma coisa que te motivou, o que foi o que te fez tomar essa decisão lá no início da sua carreira? Olha, eu no início, né, antes da faculdade, eu sempre gostei muito de exatas, né? Uhum. E eu acho que foi por pouco assim que eu acabei não indo para exatas. No vestibular eu cheguei a prestar a prova para vários cursos diferentes, incluindo engenharia de controle e automação, né, que é mecatrônica, e outros cursos da saúde. Cheguei a prestar física, biologia, biotecnologia. E na minha cidade, né, de onde eu sou, que é Juiz de Fora, eu prestei medicina, né? Passei em algumas, não passei em todas, mas engenharia eu poderia ter ido, só que eu teria que mudar de cidade, teria que ir lá para Campinas, na Unicamp. E na época meu pai estava doente, eu acabei optando por ficar na minha cidade mesmo. E eu acho que a minha decisão por medicina acabou sendo muito por isso, sabe? O fato dele estar doente, ele estar se tratando, eu estar tendo mais contato com aquele meio. E apesar disso, de eu ter escolhido medicina, né? Acabei me encontrando na medicina, apesar de eu inicialmente pensar em fazer engenharia. E durante a faculdade de medicina eu fiz vários projetos interdisciplinares. Depois a gente pode entrar no detalhe aqui também, mas isso eu acho que foi uma coisa muito rica, sabe? O fato de eu sempre ter tido esse gosto por eletrônica digital, por programação, acabou propiciando com que eu participasse de projetos super interessantes. Alguns deles viraram patentes, inclusive, mas nenhum chegou aí a mercado. Um deles, na verdade, foi a mercado, mas nada de grande sucesso, mas foi uma experiência super enriquecedora de trabalhar com profissionais de outras áreas, né? Que é algo que às vezes a gente não tem muito contato, né? Eu tenho um pouco dessa visão.
Aqui na USP é muito comum, né, alunos de outras áreas terem essa, principalmente quem está lá na cidade universitária, né, que está em conjunto, aproveitar esse ambiente multidisciplinar. E a gente na saúde costuma se fechar muito na saúde, ficar só com estudante de medicina. Eu lembro quando eu saí dos muros da faculdade de medicina, me abriu muito a cabeça, assim, pô, comecei a conhecer alunos de engenharia, de design, você fala, caraca, eles têm uma visão totalmente diferente, que inclusive a gente pode agregar para a saúde, né? Com certeza, com certeza. Eu acredito muito nisso aí que você falou. E eu acho que a medicina é uma área difícil, porque por si só ela tem um volume absurdo de informações que só cresce, né? Na verdade, muitas áreas hoje são assim, mas eu acho que a medicina em particular, a gente fica um pouco com aquela sensação de eu preciso sempre estar atualizado com o melhor e o mais novo, porque isso pode fazer uma grande diferença para quem a gente está tratando. Então, acaba que não sobra muito tempo para a gente olhar para outras coisas, né? Mas eu concordo contigo, que quando dá para a gente ter esse olhar, existe um benefício muito grande, né? Exato. E você já tinha alguma referência na sua família, como médico ou alguém próximo que te norteou ali a escolher a profissão, ou foi realmente esse contexto do familiar ali do seu pai? Foi muito esse contexto, assim. Foi meio que também um pouco de... eu estava no terceiro ano fazendo prova, indo bem nos simulados, meus amigos todos falando, vou fazer medicina, vou fazer medicina. Eu falava, também vou fazer medicina. Normalmente as nossas decisões nessa fase são meio assim, né? Eu tenho uma prima que era anestesista, mas isso não me influenciou muito na decisão, né? Foi muito mais a questão de ficar próximo de casa mesmo, né? E pode ser que poderia ter acontecido de eu não ter prestado medicina lá em Juiz de Fora, né? E eu acabar tendo para engenharia. Mas eu acho que eu acabaria fazendo o caminho inverso, sabe? Eu começaria a estudar a área da saúde e acabaria trabalhando na área da saúde de qualquer forma. Faz todo sentido. E aí você falou que se encontrou na medicina, decidiu logo uma especialização, porque assim, radiologia a gente tende a achar que são pessoas que têm mais essa afinidade por tecnologia, pelas exatas ali. Da onde que veio, assim, cara, quero fazer radiologia? Na verdade, cara, na faculdade eu cheguei a pensar em fazer cardio, cheguei a pensar em fazer endócrino, anestésio, participei de várias ligas durante a faculdade e eu estava indo muito para esse lado mais clínico. Só que no final da faculdade, cara, também não tem muito motivo, assim, eu comecei a gostar muito de oftalmologia. Alguns amigos meus também estavam muito ligados em oftalmo na época. E aí eu resolvi fazer oftalmologia. Aí passei direto, tranquei a vaga para servir exército e depois entrei, só que eu acabei desistindo, né? Eu entrei no HC aqui em São Paulo, mas fiquei pouco tempo, fiquei 4 meses na residência e vi que não era exatamente o que eu queria. Eu achava muito legal, acho ainda, oftalmologia, estudar oftalmologia, exame físico de oftalmologia, aqueles aparelhos, biomicroscópio. Cara, é lindo demais, os procedimentos, é muito bacana, mas eu não me enxerguei muito no consultório, assim, como oftalmologista, sabe? E na época eu estava num mestrado também, e surgiu a oportunidade de eu ir para fora nesse mestrado, que também acabou não dando certo, né? Mas esse foi um dos motivos que me levou também a sair da residência. Mas aí acabou que tentei para fora, não consegui na época também, o mestrado também deu errado, tipo, foi uma época meio... ruim assim, na minha vida em termos de perspectiva profissional, né? Porque, super difícil passar na residência, tinha largado, o mestrado deu errado também. Aí fui trabalhar como médico da família e aí depois que eu resolvi prestar radiologia, né? E aí foi onde eu me encontrei. Esse é um ponto importante, eu acho, porque eu vejo muitos colegas também esses motivadores que fazem a gente decidir por um caminho ou por outro, né? Uma residência, por exemplo, vejo muita gente dizendo, não, oftalmologia tem um mercado interessante, né? A qualidade de vida, tudo mais. O que você acha que você tem que levar em consideração, assim? Ou para você, né? O que serviu, assim, de motivador? Porque realmente, o oftalmologista me parece uma profissão que oferece uma qualidade de vida boa para quem exerce a profissão. É um mercado que tem bastante oportunidade para oftalmologistas. Ainda mais alguém formado aqui, né, no HC ou nos grandes centros, né? Mas aparentemente não era só isso que era um motivador para você. É engraçado, né, cara? Às vezes a gente acha que parece que essa questão do propósito é superestimada, né? Que a gente vê muitas pessoas falando, você tem que ter propósito e tal, né? Mas eu acho que é super importante isso, porque se você não está se sentindo satisfeito, né, pleno, né, com aquilo que você está fazendo, não adianta, você acaba ou não fazendo bem feito ou não indo até o final e não fazendo, né?
Eu acho que depende muito mais disso. É claro que tem que ter uma visão mais realista, como é esse dia a dia, se eu vou gostar desse dia a dia. Questão financeira também, né? Se você tem, já pensa com quem se associar, você vai abrir uma clínica, vai trabalhar onde, isso também é importante. Senão você acaba demorando muito para entrar no mercado, né? E cada especialidade médica tem suas diferenças também, né? Algumas você consegue terminar a residência ganhando relativamente bem já de cara, mas você não sobe isso muito ao longo da vida. E outras não, você começa ralando muito, ganhando pouco durante alguns anos até você fazer seu nome, e aí depois o céu é o limite, né? Então existem essas diferenças também que acho que é importante as pessoas levarem em consideração, né? É tipo empreender, assim, né? Essa última especialidade aí que eu comentei, né? Você começa ralando, às vezes fecha no negativo, você não sabe se vai dar certo, mas em algum momento as coisas viram, né? Quando a gente persiste e estuda bem aquilo que a gente está fazendo, né? E nesse sentido, alguma coisa mais palpável te fez mostrar que não era oftalmologia? Porque você falou que gostava ali, achava interessante. Eu acho que era mais a questão da prática do consultório mesmo. Eu não via perspectiva de... Será que eu ia conseguir fazer a parte que era mais interessante, que era operar mais vezes? Eu percebi que eu ia demorar muito tempo até chegar nesse ponto, sabe? Que eu ia ter que ficar muito tempo fazendo clínica, fazendo refração por muito tempo. E isso... Tem gente que gosta, tem gente que acha ok, mas para mim não era um negócio que estava me estimulando muito. Eu gostava muito mais da parte da ciência da oftalmologia em si e dos procedimentos do que da prática médica do dia a dia mesmo da oftalmologia. Né? E aí você largou a residência, estava nesse período difícil, foi trabalhar com medicina de família. Quando que surgiu a radiologia aí como uma opção? Olha... tem um detalhe interessante nessa história, porque quando eu estava na oftalmologia, eu morava aqui em Pinheiros, numa república, e um dos colegas que dividia quarto na república estava fazendo residência de rádio. E eu ficava vendo a vida dele, as coisas que ele estava estudando, e eu falei, cara, isso daqui que é legal pra caramba, entendeu? Na verdade, me encontrei aqui. Eu não tive muito contato com radiologia na faculdade. Então, não dava, assim, para saber que eu gostava disso, né? E depois, cara, me encontrei. Radiologia foi realmente um negócio assim... Até hoje eu tenho ainda uma sensação de que a gente toma por dado o fato de a gente conseguir ver dentro do corpo das pessoas sem a gente precisar cortar e abrir para olhar dentro, sabe? Para mim isso é um negócio muito louco e continua me impressionando, apesar de ser o dia a dia corriqueiro na radiologia, na medicina de forma geral, né? Mas isso sempre me impressionou. E tem o lado tecnológico também da radiologia, né? Que é uma especialidade que sempre teve muito vínculo com o desenvolvimento tecnológico. Meio que em vanguarda, assim, né? Tá sempre à frente ali. Perfeito. Tanto dos métodos de imagem, né? Começou lá com radiografia, ultrassom, ressonância, tomografia. E a parte mais digital agora também, muito mais voltada para software, muito mais voltada para inteligência artificial. Essas coisas me chamaram muito a atenção, né? Como eu sempre gostei de programar, eu vi uma possibilidade de ter essa interação também, sabe? E isso acabou me levando para essa área de pesquisa em inteligência artificial lá na Unifesp e que acabou me levando depois para os desdobramentos aí de carreira para trabalhar com inovação no mercado, né? Isso é legal. E naquela época, quando que você entrou na residência, lembra? De radiologia eu entrei em 2013, terminei em 2016. E nessa época, porque hoje em dia tem aquela visão de que o radiologista vai perder espaço para inteligência artificial. Na época quando você entrou, eu não sei se era o oposto, né? Que a radiologia estava meio que crescente e parecia que todo mundo acreditava que ia ser a profissão do futuro ali na medicina. Isso também, você lembra disso? Era mais ou menos esse o contexto? Isso mudou ao longo do tempo? Eu lembro bem como era o contexto. Não se falava muito em inteligência artificial, né? A primeira vez que eu fui trabalhar com uma rede neural foi durante a disciplina de neurofisiologia na faculdade. Foi em 2005 isso. Um dos projetinhos lá da disciplina, eu programei uma rede neural do zero, bem simplesinha, pequena, e sem usar as técnicas que tem mais recentes hoje, nem poder computacional, né? Mas para tarefa simples lá funcionava e foi a primeira vez que eu fiquei maravilhado com esse negócio, né? Mas depois parei, assim, não teve muito movimento, até porque a técnica de fato não funcionava tão bem. Só para quem não conhece, como é que funciona uma rede neural? Se você pudesse simplificar para quem está assistindo e não conhece. Rede neural, ela é uma simulação muito simplificada do funcionamento de um neurônio. De longe não é um modelo de um neurônio biológico, mas é extremamente simples, porque você simplesmente pega números de entrada, multiplica cada número desse por um peso e soma tudo, e isso é a saída que vai ser a entrada dos próximos neurônios. Então, quando você ajusta esses pesos, quando você constrói uma arquitetura de uma rede neural com vários neurônios desses, e você ajusta os pesos, você consegue fazer com que cada conjunto de números de entrada te leve a um número de saída no final.
E é esse ajuste que é o processo de treinamento que faz com que a gente consiga, com alguns números de entrada, eu ter uma saída. E esse número pode ser resultados de exame de laboratório, pode ser texto, a gente pode transformar texto em número, pode ser imagens médicas, né? Então, essa é a beleza da rede neural. Ela tem toda essa flexibilidade e permite que a gente lide com vários tipos de dados, sempre tentando associar uma entrada a uma saída, né? E tipo uma ponderação, você vai colocando os diversos atributos ali, multiplicado por um peso que você dá de acordo com, por exemplo, dados de literatura, que você sabe que um é mais relevante que o outro. Isso é se você quiser fazer manualmente. Mas geralmente o modelo ele funciona da seguinte forma: você monta a arquitetura, seta os pesos de forma aleatória inicialmente. A arquitetura, inclusive, pode ser super complexa e geralmente ela é, com milhões de pesos, coeficientes diferentes. E aí você não ajusta você mesmo os pesos. Você pega milhares de exemplos que você tem o par da entrada e da resposta. Por exemplo, uma radiografia de tórax, se ela tem ou não tem pneumonia. Eu sei a resposta para cada um, eu tenho que saber para treinar. Então eu coloco aquela imagem como entrada e falo, tem que dar 1 esse daqui, tem que dar pneumonia. Coloco a outra, esse tem que dar 0, que é sem pneumonia. E aí sempre que ele dá diferente do que eu espero, eu pego esse erro e eu subtraio dos pesos. Então quando eu faço isso de forma cíclica, tentativa e erro, e ele vai ajustando de forma cíclica, iterativa, nem sempre funciona, você precisa mudar alguns parâmetros ali. Mas essa é a ideia geral aí do treinamento de uma rede neural. Então, basicamente, ela aprende os pesos baseado no seu banco de dados. Perfeito. E ela vai acertar de acordo com o seu banco de dados. Essa, inclusive, é a grande sacada, mas também a grande limitação dessa técnica, né? Sim, e aí por isso a necessidade de tanto poder computacional, né? Porque dependendo da dificuldade ali, precisa de muita tentativa para achar a resposta certa. Com certeza. E foi só em 2012 que um pesquisador no mundo conseguiu usar as placas de vídeo do computador, as GPUs, né, as mesmas do videogame, para treinar um modelo desse em grande escala, com uma quantidade grande de imagens, e deu super certo. E aí, 2012 para cá, que a gente começou essa corrida pela inteligência artificial para imagens, que entrou Uber, entrou Instagram, Facebook e todas mais que a gente conhece aí, contratando cientistas de dados a altos preços, justamente para trazer para a prática esses modelos, né? E aí, por isso que hoje a gente tem carro autônomo, que a gente tem aplicativo que tem filtro, automaticamente identifica o rosto da pessoa, o que tem dentro da foto, né? E foi mais ou menos 2015, 2016 que isso veio para a área, começou a vir com mais peso na área da saúde, principalmente na radiologia, que foi a época que eu estava terminando a residência de radiologia. Então, respondendo a sua pergunta, né? Durante a residência ninguém falava de inteligência artificial. Foi 1 ou 2 anos depois que isso começou a ser muito falado na radiologia, no RSNA, que é o principal congresso do mundo. Foi mais ou menos 2016 para cá. E nessa época, as pessoas nem tinham ouvido muito falar nisso. Demorou um tempo, assim, alguns meses ou anos até para isso cair na consciência dos radiologistas aqui do Brasil, mas quando caiu muito com esse viés que você falou. Caramba, se agora o computador consegue ver o que tem numa imagem, ele vai dar os diagnósticos, a gente não precisa mais de médico para fazer isso, né? E isso gerou um medo em mim. Eu confesso que depois do que eu te falei lá, que deu errado o mestrado, deu errado a residência, que eu desisti. Aí quando eu me encontrei, agora eu achei um negócio que eu gosto pra caramba de fazer, aí eu vou perder meu emprego pra esse negócio, entendeu? Esse foi, inclusive, um dos motivadores para eu estudar mais. E aí eu quis testar eu mesmo, sabe? Como eu gostava de programar, eu falei assim, cara, eu quero aprender a criar esses algoritmos e ver eu mesmo se isso funciona igual estão falando que funciona. E eu fiz um teste e funcionou, cara. Fiquei até 3 da manhã baixando a imagem do Google, porque eu não tinha acesso à imagem do hospital, né? Não tinha comitê de ética aprovado para isso na época. Aí fiquei pegando a imagem do Google, fiz um banco de dados. Você estava onde nessa época? Essa época eu tinha acabado a residência. Tinha 1 ano que eu tinha terminado a residência. E você estava trabalhando em alguns hospitais aqui em São Paulo? Trabalhando, dando plantão logo depois da residência e estudando IA. Legal. E aí fiquei fazendo esses experimentos, cara, e vi que funcionava. No início fiquei com medo mesmo de perder o emprego. Mas depois eu vi que o buraco é muito mais embaixo. Primeiro que é super difícil criar um algoritmo desses que funcione bem e que funcione em todos os lugares. Segundo, que não basta ter o algoritmo que funciona. Um algoritmo não é um produto. Aí você conhece muito bem de empreendimento, você sabe tudo que tem em volta de um produto, né? É a mesma coisa aqui, não basta ter o algoritmo. E tem as questões culturais, tem as questões de regulamentação, tem uma série de fatores, né? Fora que esses modelos, da forma que eles eram treinados na época, e até hoje, boa parte ainda é assim, você tem que criar um modelo para cada coisa. Um algoritmo para pneumonia no raio-x, outro para pneumonia na tomografia, outro para AVC na tomo de crânio. Então, é um trabalho enorme, cara. Qual a chance de alguém
conseguir substituir tudo que um radiologista faz, sabe? O professor Andrew Ng, que é um professor de ciência da computação lá de Stanford, ele falou uma coisa que para mim faz bastante sentido. Tem profissões que você faz uma única tarefa, tem profissões que você faz muitas tarefas. A IA pode substituir algumas tarefas, né? Se a sua profissão é uma tarefa única e a IA substitui essa tarefa completamente, aí tudo bem, você está com o emprego sob risco. Mas se a sua profissão tem múltiplas tarefas, e geralmente médico é assim, médico não faz... O que o radiologista faz não é olhar uma imagem e falar um diagnóstico. Parte das vezes é isso, mas uma boa parte das vezes não é isso, né? Né? Então, por isso esse medo para mim passou, mas eu sinto que ele ficou ainda muito tempo na radiologia. Mas hoje, 6, 7 anos depois dessa época aí, para a gente ficou muito claro o seguinte: tudo que a gente tinha de expectativa negativa não aconteceu. E também tudo que a gente tinha de expectativa positiva, nossa, IA vai ajudar demais, a gente vai trabalhar, vai ter muito menos tarefa repetitiva, também não chegou na nossa realidade na intensidade que a gente gostaria, né? E tem um ponto que eu acho que é muito curioso e irônico até, né? A gente achava que ia perder o emprego para IA, né? Há 7 anos atrás, na radiologia. E hoje a gente tem algoritmos que permitem fazer exames de ressonância mais rápidos. E aí, com isso, eu consigo fazer mais exames com as mesmas máquinas. E hoje tem vários serviços que os radiologistas estão com muito mais exame para laudar do que tinha antes, entendeu? Então, é muito irônico isso, né? O ponto que chega. E agora, com o ChatGPT, a gente tem IA entrando em várias outras especialidades médicas. E eu fico muito com uma sensação de que tem vários colegas especialistas em outras áreas que estão começando a passar por essa curva hype igual a gente passou na radiologia, sabe? Começando a ficar ciente, começando a ter medo, achar que pode perder emprego, depois vai ter vale da desilusão do mesmo jeito, e no final das contas a gente chega lá no platô de produtividade, né? De novo, vocês foram os vanguardistas, mas daqui a pouco vai vir todo mundo e passar pelo mesmo processo, né? Acho que a gente tinha que aproveitar isso, sabe? Para não passar pelos mesmos erros que a gente passou na radiologia, sabe? Sim. E já tentar pular algumas etapas ou passar por elas de forma mais rápida em outras especialidades, né? E você falou um negócio interessante que é justamente essa quebra de expectativa que a gente tinha com a inteligência artificial. Por que você acha que aconteceu isso? De não ser tão eficiente quanto a gente imaginava? Assim? Eu acho que são vários aspectos que influenciaram nesse gap entre a realidade, o que é tecnicamente possível e o que é a realidade, né? Aliás, esse é até outro ponto. Tem uma outra pesquisadora lá de Stanford também muito famosa, chama Fei-Fei Li. Ela que trabalhou nos primórdios lá dos benchmarks de IA. Foi ela que propiciou descobrirem que esses algoritmos funcionam bem para imagem em 2012, basicamente. E ela fala uma coisa interessante. Antes da inteligência artificial, isso antes de 6 anos atrás até, se você olhar a quantidade de profissões no mundo que já são substituíveis com a tecnologia atual, é metade das profissões atuais do mundo. No entanto, as pessoas continuam nessas profissões. Não teve essa substituição, apesar disso ser possível. Ou seja, isso mostra que existem outros fatores que não só a existência da tecnologia para substituir, que influenciam se de fato ela vai chegar onde ela poderia chegar ou não, né? Então acho que ainda tem esse ponto também, sabe? Não é o fato da gente ter a tecnologia que ela vai automaticamente se disseminar no mundo todo. Vai ter uma demora, vai ter uma diferença geográfica, vai ter uma diferença temporal nessa disseminação, se ela acontecer em algumas áreas. Mas, voltando para o seu ponto, né, especificamente na área da saúde, a gente sempre é muito cauteloso em colocar coisas novas. Isso, um exemplo clássico disso é com remédio, né? Uhum. Não é simples você pegar uma molécula nova e colocar no mercado. Tem todo um processo que é muito demorado e muito caro, inclusive, né, que as farmacêuticas passam. Para qualquer produto de saúde é assim. Tem toda uma fase de teste, de validação, depois de regulamentação. No Brasil é a Anvisa, Estados Unidos FDA, na Europa o CE Mark. E aí, mesmo quando você faz isso, nada te garante que você vai conseguir vender o seu produto, que as pessoas vão comprar naquele preço, que as pessoas de fato vão ver valor e vão usar, né? Então, é o que a gente falou da diferença do produto para a tecnologia também, né? Exatamente, exato. Então eu sinto que tem todos esses pontos, sabe? A gente já teve uma barreira cultural maior na medicina. Uhum. Acho que hoje essa barreira não está tão grande porque a gente já passou um pouco por essa descrença, sabe? Não era aquele oba-oba todo, mas a gente sabe que existem aplicações que são super válidas, super úteis, trazem retorno financeiro
trazem redução de tempo para entregar resultado para o paciente, trazem melhora de qualidade. Tem muitos cases legais, né? A gente está chegando no platô de produtividade para aqueles algoritmos lá de imagem, né? Que a gente viu começando ali em 2016. Mas ChatGPT está no início da curva ainda. A gente ainda está experimentando ainda. Está longe ainda de ter produtos assim prontos, né? E hoje como, né, na sua posição hoje como diretor de inovação, pesquisa e ensino, né, em uma instituição uma das maiores instituições aí da área da saúde no Brasil, o que você sente que é exigido em termos de competência da sua parte hoje como alguém que foi para essa área executiva, assim, pensando em você como... Tô pensando mais no pessoal que acompanha aqui, né? E tentando entender o que é necessário para você conseguir hoje exercer um cargo como esse de forma eficiente dentro do contexto que a gente aprende hoje na faculdade de medicina, que às vezes talvez não forme a gente para ser exatamente o que é preciso para estar nessas posições. Acho que a maioria das faculdades realmente não formam a gente, né? Olha, eu não tenho uma receita de bolo, né? O pessoal fala, faz um MBA que aí você vai ser executivo, assim. Claro que é super válido, tem muito conhecimento no MBA que é importante e é necessário conhecimento de hard skill, né? Mas eu acho que tem mais coisas do que isso que são necessárias, né? Quando eu entrei para trabalhar com inovação, no início na FID, depois na DASA, eu entrei por um lado muito mais técnico do que de gestão, né? Eu entrei para implementar algoritmos de IA na radiologia, foi isso, né? Depois eu fui expandindo meu escopo para IA em outras especialidades, inovação de forma geral, médica e agora no final ensino e pesquisa também. E durante esse processo eu fui migrando de uma carreira técnica, seja técnica em medicina ou em inteligência artificial, para uma carreira em gestão. E foi um processo, sabe? Foi algo gradual. E nessa transição me ajudou muito as pessoas que me guiaram nesse processo, sabe? São várias pessoas que me abriram portas, que me deram oportunidades, que me incentivaram e me mostraram caminhos de coisas para estudar, que me ensinaram no dia a dia coisas que é difícil de você aprender, que são mais soft skills, na verdade, né? Interpessoais, né? Comportamentais. Cara, isso é um mundo e isso é super importante, cara. Isso faz muita diferença. Então, eu meio que fui fazendo essa transição ao longo do tempo, sabe? E aí, de repente, chegou um dia que eu olhei minha agenda e falei, cara, minha agenda tá 5% técnica, 95% reuniões com o jurídico, com o financeiro, olhar orçamento, olhar contratos, gerir time, tentar estimular e motivar e trazer propósito para as pessoas de um time, tentar incentivar com que elas atinjam objetivos dentro dos prazos, capacitar as pessoas, mostrar caminhos, fazer com que as pessoas que estão comigo cresçam e atinjam os objetivos profissionais delas também, né? E gestão de tempo, tudo isso, cara, muito disso tem técnica, mas no dia a dia é praticamente uma arte mesmo. E ver as pessoas fazendo isso ao seu redor, os seus líderes fazendo essas coisas, isso é um aprendizado muito grande. Eu sinto que eu aprendi muito mais na prática, no dia a dia, observando as pessoas. Claro, também com livros, tem vários livros de gestão super bons. Mas esse que foi o meu caminho, assim, sabe? Eu não acho que exista um caminho único e uma fórmula, mas eu acho que passa muito por desenvolvimento pessoal e por uma coisa que para mim foi muito difícil durante um bom tempo, que é fazer a virada de chave na sua cabeça, né? De você deixar de ser o médico especialista em uma área que é reconhecido e que gosta de pesquisar e atender paciente numa determinada área, para ser a pessoa que vai gerir um time e dar condições para as pessoas abaixo de você serem essas pessoas, né? Então, essa virada de chave ela é muito difícil, porque do nada, quando você assume a posição, é de um dia para o outro. E aí, as coisas que você tem que fazer são diferentes, as tarefas, e as habilidades que você precisa ter são outras também, completamente diferentes. Se a gente não está preparado para isso, é difícil, cara. E você acha que são competências que dá para aprender? Assim? Com certeza, com certeza. É claro que tem gente que já nasce com vários dons, né? E isso ajuda muito. Mas todas elas são competências que dá para aprender, com certeza. Imagino que seja desafiador realmente sair dessa posição, fazer a transição. Acho que é algo que nós, como profissionais, temos um pouco de dificuldade. Acho que parece que a gente é treinado para ser a pessoa que sabe encontrar todas as respostas sozinho, que sabe tratar o paciente da melhor forma.
essa aversão ao erro que também tem na faculdade de medicina, que faz sentido no contexto onde a gente está. Perfeito. Mas quando você vai para a gestão, é uma visão totalmente oposta a essa. E né? você tocou num ponto que é excelente, a questão do erro, né? Na medicina, erro é abominável, né? Eu não posso errar, eu tenho que acertar todas as vezes e de primeira, né? E na gestão e no lado técnico, no desenvolvimento de software, é totalmente o oposto, né? Eu preciso, na verdade, errar e errar super rápido para eu aprender com esse erro, rápido e barato para eu aprender com esse erro e ir para a próxima tentativa para ver se eu não erro. E se eu errar de novo, próxima, né? É uma mentalidade muito diferente, né? De fato, isso eu vejo meus colegas, assim, eu acho que eu tive a sorte de começar a entender um pouco mais sobre esse tema durante a faculdade ainda, vejo alguns colegas que realmente o modelo mental é muito diferente, e quando você está empreendendo ou criando algo, mexendo com tecnologia, se você vai com essa cabeça que você tem que acertar 100%, você está meio que fadado ao fracasso, porque é impossível, você vai se frustrar, ou você vai cair naquela de achar que você é o dono do conhecimento, e quando você vai por esse caminho, assim, assim, quase certeza que você em algum momento vai quebrar a cara, né? E também, assim, se você está criando algo novo, se você fica muito achando que tem que acertar de primeira, você fica planejando, refinando e nunca executa, né? E aí você fica lá 6 meses preparando e aí quando você vai executar dá errado, aí dá aquele desânimo. Sendo que era pra você ter começado rápido e testado hipótese e já a partir da premissa que você vai errar e que você vai ter que ajustar a rota muitas vezes, né? E, bom, Felipe, se pegar assim, o pessoal que está acompanhando a gente, talvez esteja na faculdade ou na residência agora, você deixaria alguma dica, assim, em termos de decisões de carreira, visões que eles podem ter dentro como ajudar essas pessoas a entenderem, talvez, o caminho que faz mais sentido para elas, assim? Tem algo que você usou que serviu, que talvez possa servir para outras pessoas? Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar isso, porque, como você pôde ver aqui, eu errei bastante, né, nessas decisões ao longo da minha vida, mas não consigo falar uma receita de bolo. Eu acho que ajuda muito conversar com as pessoas que estão nas posições que, a princípio, você interessa, pedir para acompanhar por uns poucos dias, assim, para tentar sentir na pele como é. Acho que isso ajuda, isso mais para especialidades médicas, né? E para quem quer fazer algo diferente de seguir aquela trilha nossa rotineira ali de residência médica e tal, cara, não vejo uma fórmula, cara. Eu acho que conversar com quem fez ajuda muito, para você ver o que a pessoa aprendeu já, aprender com os erros das pessoas ajuda a gente a evitar várias dessas ciladas que são comuns, né? E, cara, estudar. Assim, da mesma forma que existe muito conteúdo na medicina e nas especialidades médicas, existe muito conteúdo e muita gente já errou e já aprendeu caminhos em gestão, em finanças, em empreendedorismo, em inteligência artificial, em inovação de forma geral. Eu acho que estar nesse meio, respirando isso, conversando com as pessoas que estão fazendo isso é o que aumenta um pouco, eu acho, a chance de você acabar conseguindo encontrar o que você quer, né? E eu acho que a gente não pode ter medo de errar, sabe? Testa. Se você acha que é isso, acha que é o melhor julgamento no momento, vai lá, dá a cara a tapa. Se tiver errado, tudo bem, volta atrás. Ninguém vai morrer por causa disso, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Até a sua história, acho que até reforça essa visão que eu também acredito de... Às vezes a gente tem a impressão de que uma decisão que a gente toma de carreira ela é fixa. Você escreve na pedra e não tem mais volta. Você escolheu fazer oftalmologia, não pode mais mudar. Né? Vai ser uma vergonha você desistir e mudar o caminho. E eu acho que é negativo isso. É um peso que não precisa ter nessas decisões, né? Eu acho que tudo bem, você foi na residência, viu que não era aquilo e mudou de direção. E hoje você conseguiu ter sucesso e felicidade num outro caminho que talvez lá atrás você nem sabia que era possível. Por algum motivo você encontrou isso e hoje faz muito sentido, né? Eu sinto que às vezes a gente coloca um peso muito grande nas nossas decisões. Eu acho que é difícil não pôr esse peso, né? Principalmente na hora que a gente está vivendo a decisão ali, né? Sim. É inevitável, né? Mas acho que você tocou num bom ponto. Você pensar que depois disso vão ter outras coisas que vão acontecer na sua vida, né? Não para por ali, né? Eu acho que isso ajuda um pouco a trazer um pouco de paz na hora de tomar uma decisão dessa, né? Mas, assim, não estou querendo que as pessoas desistam de fazer as coisas, não. Às vezes é melhor você terminar. Se você já está no final também de um processo, termina, você vira especialista ali e vai fazer outra coisa, né? Mas não é para desistir no último mês da residência também. Exato. Exato. Tem uma
coisa que foi curiosa, né? Pelo fato de eu estar, durante a faculdade, eu ter feito muitos projetos com a física e com a engenharia elétrica, eu gostava muito da parte de criar os circuitos eletrônicos e programar, né? E aí o meu orientador, ele é físico e o irmão dele é anestesista, aqui em São Paulo, trabalha aqui em São Paulo. Isso na época da faculdade, né? E esse irmão do meu orientador, ele me falava, pô, Felipe, você tem que fazer uma residência em tecnologia, cara, em inovação. E eu ficava naquilo assim, cara, realmente eu gosto muito disso, mas me fala onde que tem essa residência aí que eu vou lá e marco X para fazer, entendeu? Ainda mais na época, era 2010 isso, 2009. Não existiam programas assim, né? Então, hoje a gente já tem programas assim. E hoje a gente tem muito mais, a gente tem muito conteúdo online, né? Vários gratuitos, outros pagos, mas a informação tá aí, tá disponível, né? Quando eu comecei a estudar IA foi por conta própria, fazendo cursos lá de Stanford, né? Cursos online. Eu acho que isso também é uma coisa que facilita muito hoje. Você pode, antes de entrar para a área, começar a estudar por conta própria também, né? E hoje tem gente que, isso é até engraçado, mudou até o modelo, até antes de entrar na faculdade. Eu já entrevistei convidados aqui no canal, jovens, né, que estão entrando na faculdade agora, que passaram estudando por canal no YouTube. Você fala, caraca, nunca imaginei isso. Na minha época só tinha cursinho presencial. Isso é novidade para mim também. Cara. E aí tem gente hoje que passa só estudando online. Olha só. Então, assim, o conhecimento realmente está aí de uma maneira mais acessível. E eu acho que é uma dos grandes benefícios. Tem todos os malefícios das redes sociais e os problemas que a gente tem hoje, né, das novas gerações, mas todos os benefícios que essas novas tecnologias possibilitam também em termos de ganho de conhecimento e acessibilidade. Com certeza. Você tocou no ponto de uma das limitações, né? Tem que tomar cuidado mesmo com a curadoria, né? Com o que você assiste, né? Porque senão você acaba também perdendo seu tempo ou indo para o lado errado, né? Exatamente, esse é um ponto importante. Tem uma dúvida que eu tenho pessoalmente, e, assim, eu acho que muitas pessoas também acabam se perguntando isso. Você até tocou nesse ponto, mas eu queria explorar um pouquinho mais, que é aquela dificuldade que a gente tem de decidir entre seguir o caminho como um médico na assistência, que vai ser uma referência e ter o prestígio de ser um médico, e o caminho do gestor, que às vezes é o cara que fala, pô, você deixou de ser médico então para ser gestor? Como é que você lidou com isso e o que você tem de visão sobre isso hoje? Olha, isso foi uma grande questão para mim antes de eu mudar. Foi na época que eu fui para a FID, né? Na FID eu não passei tanto por isso, porque eu trabalhava um dia na inovação lá e o restante como médico. Então, assim, 80% do tempo como médico ainda nem fazia grande diferença, assim, nesse aspecto que você está falando. Uhum. Mas quando me chamaram para ir para a DASA, eles queriam que eu ficasse o tempo praticamente inteiro, né? E aí eu inverti essa conta. Eu fiquei 20% do meu tempo trabalhando como médico lá na Escola Paulista, como radiologista, sendo que esse tempo como médico tem parte que é com pesquisa também, com ensino, então não é tudo na assistência, laudando exame, e 80% no restante. Então, quando eu fui tomar essa decisão, eu passei muito por esse dilema que você está falando. E cara, é muito difícil, porque você começa a pensar assim, poxa, eu estudei 6 anos de medicina, foi difícil passar no vestibular, depois foi difícil passar na residência, conseguir terminar. Agora que eu vou começar a trabalhar na minha especialidade, começar a fazer uma carreira, eu vou sair aqui na tangente, vou seguir, né, vou deixar de ser médico. E para mim foi muito difícil justamente por isso, assim. E outro ponto também é que, assim, como radiologista, eu conseguiria me estabelecer relativamente rápido em termos financeiros, de começar a trabalhar. E na gestão não existe um plano de carreira pronto e eu sei onde eu vou estar daqui a 2, 5, 7, 10 anos. É totalmente sem nenhuma previsibilidade, né? E depende muito das circunstâncias de mercado e do seu desempenho também, né? Se você está indo bem ou não e se o mercado está tendo aquela demanda ou não. Então eu via muito esse risco, mas o que me veio em mente foi o seguinte, eu estava super gostando muito de radiologia. Então eu falava, poxa, para que eu vou largar isso, entendeu? Eu vou fazer outra coisa. Mas eu também gostava muito de inteligência artificial, que era a proposta na época, né? De trabalho mais técnico ali, de criar algoritmo e colocar na prática para funcionar. O que eu pensei foi, cara, não vou ter essa oportunidade 2 vezes de trabalhar com IA. Eu vou seguir por esse caminho e vou indo até quando fizer sentido. E se em algum momento der errado, cara, eu tenho um ótimo plano B, sou radiologista, volto a fazer o que eu sempre gostei de fazer. Então, acho que isso também traz um pouco de paz nessa decisão. Você pode sempre voltar, porque você nunca vai deixar de ser médico, a verdade é essa. E esse eu acho que é um ponto
extremamente importante para a nossa posição como médicos, que eu vejo isso também. Depois você tem o CRM ou a especialidade, né? Acabou fazendo uma residência. Você sempre vai poder voltar para aquele lugar e voltar para algo que já está estabelecido, já sabe como é que funciona. Eventualmente vai ter que prestar uma nova prova, mas a gente também está acostumado já com esse modelo, né, mental de passar em prova. Então, eu acho que isso também foi uma decisão que me motivou, assim, quando eu estava no caminho de fazer uma residência ou seguir com a empresa que dependia de mim para existir, né? Eu falei, nunca mais vou ter oportunidade de fazer isso de novo. Eu vou seguir nesse caminho até onde der. Se der tudo errado, eu volto e presto uma residência e sigo o meu plano B como estava previsto no passado. Eu penso assim, acho que é uma forma de tranquilizar a gente nessa decisão, né? Quando surgem as oportunidades, né? Mas não é fácil, eu aposto que muita gente falou para você não fazer isso, né? Pelo menos para mim, assim, todo mundo aconselhava não seguir. Assim. Algumas pessoas falaram, tipo, por que você vai fazer isso? Você vai poder seguir uma carreira ótima aqui nesse lado, por que você está indo para o outro que é incerto e arriscado, né? Mas eu não me arrependo nem um pouco. Eu acho que tem sido, né, um aprendizado muito grande. Eu fui para áreas que eu nunca imaginei. Esse lado de gestão mesmo corporativo, sabe? Governança corporativa é um mundo que, assim, cara, eu era totalmente fora, né? Leigo. Nossa, isso não tem nada, foi né? um aprendizado, tem sido um aprendizado muito grande, cara. Você acha que valeu a pena essa decisão? Valeu a pena demais da conta. E é isso, cara. Se em algum momento der errado ou eu quiser... tiver uma vontade enorme, poxa, nossa, sinto muita falta de laudar mais exames de ressonância aqui, beleza, posso voltar e fazer isso também. E como que você vê aí para os próximos anos essa visão dos avanços da inteligência artificial dentro da área da saúde? Acho que teve até recentemente bastante, como posso dizer assim, holofote para essa discussão, principalmente agora, né, com a criação aí da empresa do Elon Musk, da Neuralink, né, vai colocar o chip na cabeça do ser humano, como é que vai ser isso daí? Como é que você vê todo esse avanço aí? O que a gente pode esperar aí para os próximos anos, se você tem alguma ideia de para onde que vai caminhar todos esses avanços tecnológicos na área de inteligência artificial? Eu vejo com muita empolgação e viver hoje acho que é muito empolgante por conta de tudo que está acontecendo, sabe? Eu nunca imaginei na vida que ia ter algo tipo um chat GPT, um Bard da vida, que você ia digitar e perguntar qualquer coisa e pedir conselho, inclusive, e ele ia falar como se fosse responder como se fosse uma pessoa, né? Então é extremamente empolgante, né? Por outro lado, dá medo também de quais são as consequências negativas possíveis disso, né? Acho que a gente precisa sempre estar olhando onde pode dar errado, para a gente tomar cuidado com esse lado, mas sempre mirando no desenvolvimento do que pode dar certo e tentando evoluir isso, né? E agora com esses modelos de linguagem, tipo o ChatGPT, a gente está tendo uma nova onda da inteligência artificial. Em termos de futuro, que você perguntou, a gente está começando a sair agora um pouco daqueles modelos que a gente falou, que dizem se tem ou não tem uma doença numa imagem, por exemplo, para modelos que são mais completos a ponto de conseguir analisar mais tipos de dados, né? Então, em vez de eu só olhar uma tomografia e dizer se tem ou não tem um sangramento, eu posso ter a tomografia, eu posso ter dados da anamnese, do exame físico, outros exames laboratoriais, eu posso ter áudio do paciente, da tosse ou de alguma ausculta cardíaca, pulmonar, que seja, e eu posso dar para o modelo isso tudo, né? A gente chama isso de inteligência artificial multimodal, que é o futuro da inteligência artificial. A gente, como médico, quando você vai atender o paciente, você não pega a radiografia e dá uma conduta baseada naquilo e dá um diagnóstico pronto, né? Você leva em conta muitos fatores. Então, se a gente dá para os modelos de IA essas informações, a gente propicia que eles fiquem melhores também. E o caminho da IA generativa, principalmente com texto, sabe? De geração de texto, igual o ChatGPT, tem muito a ser explorado. Tem várias publicações muito interessantes sendo feitas de aplicações que vão mudar a forma como a gente pratica a medicina. E eu acho que esse é um ponto interessante de tocar também, sabe? Para quem quer ser médico mesmo, atender paciente, atuar como médico, existe um mínimo que a gente precisa saber de inteligência artificial. Definitivamente não é saber programar, não é saber criar um algoritmo, mas é saber como ele funciona, o que significa aquela saída, aquele resultado que ele está dando, como interpretar aquele resultado, quais as limitações daquele resultado, onde o modelo erra. Nada diferente do que qualquer outra ferramenta que a gente use na medicina, né? Um estetoscópio, você tem que saber para que ele serve, o que significa a informação que eu ouvi
e qual a limitação, o que ele não é capaz de ver. E isso serve para qualquer ferramenta na medicina e para a inteligência artificial não é diferente. Eu acho que todo médico tem que ter esse conhecimento mínimo. Agora, se você quer, eu gosto muito disso, quero ser pesquisador nessa área, quero ser cientista de dados, quero criar meu próprio modelo, quero abrir minha empresa, aí faz sentido você ter um domínio maior e ir para um nível de conhecimento mais detalhado. Mas fora isso, não acho que seja necessário, né? Um básico mais para você entender como utilizar as ferramentas, acho que é isso. Acho que qualquer área acontece isso. Eu vejo muito também aqui no nosso lado, né, de criação de negócios, quando a gente acompanha alguns médicos ou estudantes de medicina que têm interesse em começar a entender mais sobre empreendedorismo. Às vezes a gente fala isso, né? Ó, essa ferramenta ela vai servir para isso. Não adianta você tentar usar essa ferramenta para encontrar a resposta que ela não vai te dar. E aí você vai achar que a ferramenta não funciona, mas ela não foi criada para isso. É óbvio que ela não vai te encontrar essa resposta. É exatamente isso. Cara, e um exemplo clássico que acontece com os algoritmos mais antigos, né? A gente criou um modelo para quantificar o volume pulmonar e o dano pulmonar pelo Covid durante a pandemia. E o que ele faz é pegar uma tomografia, segmentar os pulmões e marcar as áreas que estão com vidro fosco ou consolidação. Só que assim, a gente precisa dar para o modelo de IA uma tomografia de tórax, né? Não faz o mínimo sentido dar outra. Só que às vezes a marcação do nome do exame está errada. Então já foi, por exemplo, uma tomografia de cotovelo uma vez. E aí ele marcou o ar em volta do braço, sabe? Tipo, aí as pessoas olham e falam, nossa, que burro, o que tem de inteligente nesse algoritmo, né? Sendo que os algoritmos são assim, eles fazem só aquilo. Se ele é feito para segmentar pulmão, ele só vai segmentar tudo que ele achar que é pulmão, né? Então, se você der uma radiografia de joelho para ele, ele pode falar se tem ou não tem pneumonia. Ele vai falar, na verdade, ele vai falar não tem pneumonia, ou vai falar tem pneumonia, né? Que para isso que ele serve, mas vai estar errado porque não foi para isso, não foi nesse modelo que ele foi treinado. Né? Exato. Não, muito legal. A gente está indo para os finalmente aqui, Felipe. A gente tem um capítulo final que a gente faz todo o podcast, que a gente chama de Hacker Conectado aqui. E eu peço uma indicação de livro, série, filme que você acha que vale a pena, que talvez tenha sido importante para você. Pode ter a ver com o que a gente falou, pode não ter, mas que você acha legal compartilhar com a nossa audiência, que você indicaria aí. Legal. Nossa, é difícil porque tem tanta coisa boa, tem tanta coisa bacana, né? Mas se eu tivesse que indicar um livro só da área que eu tenho focado mais, que é a inteligência artificial, né? É um livro que chama Deep Medicine, né? Medicina Profunda, né? do Eric Topol. Esse livro, para mim, ele é sensacional, né? Ele descreve muito bem assim, todas as possibilidades que a gente vai ter, as limitações, o que a gente precisa estar ciente, né, com relação à inteligência artificial na medicina de forma geral. Né? O que eu mais gosto desse livro é o subtítulo, né? Como a inteligência artificial vai tornar a medicina mais humana novamente. É isso. E é muito legal essa visão de que a IA vem para nos ajudar a deixar a gente mais humano, né? Eu lembro de uma parte do livro que ele cita um estudo que foi feito com médicos que trabalhavam na assistência, agora nem lembro em quais hospitais nos Estados Unidos, mas eles chegaram à conclusão de que tem alguns locais de trabalho onde o médico perde 70%, 80% do tempo preenchendo o prontuário e com tarefas ali na frente do computador, e 20% a 15% atendendo o paciente de verdade, olhando o paciente, fazendo exame físico. E hoje, na prática, eu vejo muito isso. Às vezes a gente perde muito mais tempo fazendo trabalho burocrático, preenchendo papel ou descrevendo o que a gente fez, e a menor parte do tempo a gente está lá com o nosso paciente, resolvendo realmente, fazendo aquilo que a gente foi treinado para fazer. Exato. Isso que você tocou é uma das grandes causas de burnout, né? Um dos grandes fatores para burnout na medicina, né? De você não conseguir fazer o que você sente que você deveria ter feito, né? Que é conseguir olhar no olho do paciente e dar atenção para ele, pelo fato de você ter que demorar documentando as coisas no prontuário eletrônico, né? E as empresas de prontuário eletrônico já estão de olho nisso. Tem outras empresas que fazem reconhecimento de voz que também estão aplicando, e as aplicações usando modelos de linguagem são sensacionais. Não sei se você tem acompanhado. Eu já acompanhei assim, em alguns hospitais sei que já estão implementando. Nos hospitais onde eu trabalho eu nunca vi ainda chegar assim, mas eu sei que já tem alguns lugares que estão fazendo isso. É uma coisa fantástica, porque transcrição de voz a gente já tem um tempo, né? Mas transcrição da nossa conversa aqui não é um resumo com o que teve de mais interessante da conversa. É simplesmente, literalmente, cada palavra que a gente falou, né? E isso é enorme e o sinal ali dentro tá pequeno, né? Então, para prontuário médico, isso não funciona. Não dá só para você pegar a transcrição. Uma coisa é um podcast, que você quer ouvir tudo, você quer saber dos detalhes. Mas quando você está atendendo o paciente, você só quer saber o resumo da última consulta, né? E esses modelos conseguem pegar transcrições de conversa e fazer uma anamnese exatamente do jeito que o médico escreve, sabe? Isso para mim é uma coisa fantástica, né? Já tem empresas trabalhando nisso e eu acho que isso pode levar a esse ponto que você falou, de tirar da gente esse tempo burocrático
e dar mais tempo para a gente poder olhar no olho dos pacientes e voltar a ser mais humanos, né? E tentar praticar uma medicina mais humana do que a gente pratica hoje. Caramba, sensacional, Felipe. Muito bom. Obrigado por topar, participar do podcast. Tenho certeza que agregou muito para quem está acompanhando. Se alguém quiser entrar em contato ou, enfim, mandar alguma mensagem, você tem algum tipo de canal que você recebe esse tipo de enfim, contato com pessoas? Sim, pode me procurar nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Twitter, são os que eu uso principalmente, onde eu costumo postar mais. E super obrigado aí pelo papo, gostei pra caramba, sou super fã aí do seu trabalho, parabéns. Muito obrigado. O seu arroba no Instagram, você sabe qual que é? Kitamura Felipe. Kitamura Felipe, eu vou deixar na tela, pro LinkedIn também, se vocês quiserem. Entre em contato aí com o Felipe. Muito obrigado, foi um prazer. Eu que agradeço. E, bom, pessoal, para quem ficou até o final, muito obrigado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Se tem outros convidados que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para o nosso podcast. Muito obrigado para quem ficou até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aí, ativar o sininho, as notificações para receber os próximos convidados. Toda semana eu estou trazendo alguém relevante aqui para passar as experiências, os desafios e também as conquistas nas carreiras que eles alcançaram, para também servir de inspiração e exemplo para quem está aí, talvez um pouco mais cedo dentro da carreira na área médica. Então é isso, obrigado a todo mundo que ficou até o final, a gente se vê no vídeo da semana que vem, um forte abraço.